Meninos, temos conto do Mauro agora nas quartas de final. Vale 30 pontos. A gente começa com Fortaleza. Se lembram, né? Ele vai lembrar uma partida, ele vai falar do jogo. Dessa vez ficou um pouquinho mais difícil, né? Na fase de grupos valia 20 pontos. Né? O Mauro agora dificultou um pouco mais. A prova passa a valer 30 pontos, então. Certo, Mário? É isso. No oferecimento Sporting Bet, um conto do Mauro para o Fortaleza. Duas vezes vice-campeão brasileiro foi o Fortaleza. A primeira vez foi em 1960, perdendo o título da Taça Brasil para o Palmeiras. E a segunda vez foi na última Taça Brasil, a de 68, aquela longa competição, quando o Fortaleza foi goleado na final no Maracanã para o Botafogo. Vitória do Fogão por 4-0, mas fez uma ótima campanha o Fortaleza, uma campanha muito boa, numa competição que foi longa, mais de 14 meses de disputa, mas não tira, claro, mais um mérito de uma grande campanha nos anos 60 do Fortaleza. Vice-campeão brasileiro em 60 e vice-campeão brasileiro da Taça Brasil também em 1968, perdendo a primeira vez para o Palmeiras em 60 e a segunda para o Botafogo em 68. Tá aí, valeu, Mauro. Questão que ele traz aqui nesse conto. Vice-campeonatos brasileiros do Fortaleza. Tinha mais detalhes dessa vez, né? É falso porque a última edição não foi em 68, né? Realmente foi vice-campeão, né? Para quem duvida que torce Ceará, a gente é o único clube do estado que fez o campeonato nacional. E já o Atlético foi campeão brasileiro, né? Em 71, primeiro campeonato brasileiro, né? Então creio que teve 69 e 70, então não foi o último. Mas que nós somos duas vezes vice-campeão brasileiro e inclusive o Fortaleza tinha o direito de disputar a Libertadores e a CBD na época pegou e tirou o título nosso e botou pro Santos disputar. Então a gente pode marcar como falso aqui esse conto do Mauro Betti. Tá mentindo ele. Tá mentindo, então. Tentou fazer uma pegadinha com vocês aqui. Tá mentindo. Vamos lá, então. Vamos trazer a resposta. Mauro Betti, diz pra gente, no oferecimento Sporting Bet, se esse conto é verdadeiro ou se ele é falso mesmo. Foi tudo isso. Brilhantes os momentos do Fortaleza, vice-campeão da Taça Brasil de 60 e vice-campeão da última Taça Brasil disputada de 1968. Uma competição confusa, em que clubes de São Paulo acabaram desistindo por falta de datas ou de interesse, como o Santos, como o Palmeiras. Mas o Fortaleza estava lá, firme e forte, e chegou até a grande decisão, perdendo para o Botafogo, que era um grande, então, bicampeão estadual em 67 e 68. Mas é dever dizer, foi tão longa essa Taça Brasil que o jogo decisivo da Taça Brasil de 68 só foi ser disputado lá em 69, quando o Fortaleza, enfim, foi derrotado pelo Botafogo. Tá lá. Então, não. Peraí, eles acertaram uma pegadinha? Não, era verdadeiro. Era verdadeiro o conto. O conto era verdadeiro. Essa era a pegadinha. A competição foi disputada em 69, mas valia por 68. É porque o campeonato durou 14 meses, como ele mesmo diz ali no conto, né? Erraram, era verdadeiro. Essa era a pegadinha, tá? Vocês viram que tá mais difícil, né? Tem mais. Tem mais detalhes. A história tá mais trabalhada, tá mais... Então, tricolores de Laranjeiras, prestem atenção. Agora temos um conto do Mauro num oferecimento Sporting Bet para o Fluminense. Por 4 vezes, o Fluminense teve o artilheiro do Campeonato Nacional. A primeira foi na polêmica Copa João Avelange em 2000, quando o magnata Magno Alves foi artilheiro do Brasileirão de 2000. A segunda vez foi em 2008, com o grande cabeceador, o Washington. Fez também uma grande Libertadores, vice-campeão da América. Washington foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2008. E as últimas 2 vezes foram com o artilheiro, o grande camisa 9, talvez, se não o maior centroavante, um dos maiores centroavantes da história do Fluminense e dos últimos anos do futebol brasileiro. O Fred foi fundamental na conquista do Brasileiro de 2010 e também, claro, em 2012 e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro tanto em 2010 quanto em 2012. Valeu, Mauro. Agora o assunto é artilharia, né? Assunto agora sobre artilheiros e a dupla tricolor carioca já confabula ali entre eles. Será que esse conto é verdadeiro? Será que esse conto é falso? Relembrando ali o Magno Alves, relembrando o Fred, jogadores que citou ali o Mauro Betti. Isso, pro Fluminense o Mauro explorou o tema artilharia, números. Complicado também lembrar, hein? É verdade, porque além de lembrar quem foi o artilheiro mesmo, se é naquele ano, tem que saber se o número tá certo também. Naquela competição, que às vezes o cara é artilheiro de uma competição num determinado ano, mas no ano não é ele. A dupla do Fortaleza errou aqui por um mínimo detalhe também. Vamos lá, dupla tricolor carioca.
Vocês acham que esse conto é verdadeiro ou ele é falso? Qual o consenso de vocês? Então, a gente ficou meio travado aqui, mas a gente acha que é falso. Então, como a gente está meio mais relaxado, que eles acabaram errando também, a gente vai no falso, porque eu não acredito, acho que em 2000 o artilheiro foi o Ademar. O Ademar do São Caetano e não o Magnata, como ele disse. É. Vamos ver então, vamos marcar como falso e trazer a resposta. Mauro Betting, diz pra gente, no oferecimento Sporting Bet, esse conto é verdadeiro ou ele é falso? É tudo isso, Fred. Foram tudo isso para a história tricolor. O Magno Alves em 2000, o Washington em 2008, o Fred em 2012. Porém, em 2010, o Fluminense foi campeão, mas o artilheiro não foi o Fred. Ele foi artilheiro, sim, em 2014. Depois de uma péssima Copa do Mundo pela seleção brasileira, ele mais uma vez deu a volta por cima e o Frederico foi o artilheiro do Brasileirão de 2014, não do outro campeonato que havia dito em 2010. Valeu, A dupla de Mauro. Laranjeiras atirou no que viu e acertou no que não viu. Acertaram errando, né? Acertaram errando. Porque o Magnata foi o artilheiro mesmo em 2000, mas o erro ali dizia no campeonato de 2010, né? 30 pontos pro Fluminense, portanto, nesse conto do mal. Reparado esse erro aqui. Na confusão aqui de a gente falar. Eu falei que 2010 não foi o Fred, eu falei pra ele que Ele reparou o erro. Então, de qualquer forma, Mas era tudo bem. errado mesmo, né? Acabou. 30 pontos pro Fluminense, que abre uma boa vantagem, 80-20, nada perdido ainda. Hora agora das